Seja bem-vinda, seja bem-vindo à temporada Tá no Radar do podcast Caos Corporativo. No episódio de hoje, recebemos Alexandre Campos, vice-presidente de RH, Jurídico, Compliance e ESG da AXA. Alexandre é especialista em gestão de mudanças, reestruturação organizacional e desenvolvimento de equipes de alta performance. Seja bem-vindo, Ale! E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. Aqui Anderson Bars, com a honra, o prazer e o privilégio de receber aqui, nada mais, nada menos do que Alexandre Campos, um amigo querido que você já ouviu aí, né? O tanto de coisas que o Ale faz, representa, e além do que você já ouviu, vale ressaltar aqui. Ale, inclusive, mentor de startups, conselheiro, as redes sociais vão ficar aí no final para você saber mais deste grande amigo que tá aqui. Bem-vindo, Ale. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu acho ótimo estar aqui com vocês. Ale, com o impulso da inteligência artificial, não se fala em outra coisa, né? E realmente a gente precisa falar dela o tempo todo. O Ian Beecraft, que é um futurista, né? Que a gente viu, inclusive, dá até para colocar a foto do Felipe Bragato com ele aí no último SXSW. A gente viu ele lá, né, em Austin, falando sobre as tendências e tudo mais. E ele fala que até 2050 a gente vai evoluir 100 anos a cada 5. Ou seja, a coisa vai ficar ainda mais acelerada do que a gente percebe já hoje, né? A gente percebe que as coisas estão evoluindo, mudando muito, muito depressa, né? Diante desse fato inexorável, o que é que está no seu radar para esse ano? Olha, eu acho que assim, olhando 2025, a gente tem uns desafios importantes com relação à inteligência artificial, né? Passa, por um lado, educação, né? E isso a gente já vem falando mais de agora, né? Com a educação contínua. Mas tem um pedaço que o pessoal, não sei se vocês têm percebido isso, assim, as pessoas têm debatido sobre inteligência artificial muito com receio, né? Os riscos da inteligência, o medo. Vai roubar os empregos. Exato. Né? E, na verdade, um ponto importante é abraçar a inteligência artificial, né? Você estudar mais, você ficar assim, não digo um nativo digital, né? Porque a gente está eu, pelo menos, numa geração um pouco... Você mandar nela, né? Exatamente. Você que mande nela, não para ela não mandar em você. Não, e já que a gente não é nativo, né, Ale, que a gente se prepare. Se preparar. Isso. Então, assim, a preparação para essa era que a gente está entrando, quer dizer, que não é de agora, seja bem-vindo, ela é primordial para a gente poder trabalhar melhor dentro das organizações. Porque o trabalho vai mudar, né? E já está mudando. Né? A forma como a gente opera, a rapidez com que a gente lida com alguns temas, inclusive com certos riscos, né, que a gente tem sobre superficialidade, risco de ter um conteúdo bastante estruturado, né? Então essas coisas são importantes você trabalhar e se preparar para a nova era que é da inteligência artificial. Então, assim, o aprendizado contínuo continua sendo o que a gente vai continuar fazendo dentro da AXA, eu acho que é super importante. Outro ponto é o pensamento crítico, né? Essa capacidade de desenvolver, vamos dizer, uma competência emocional, né? Uma resiliência emocional, porque isso também é super importante, porque vai ter um dilema entre as questões humanas e as questões que a máquina vai poder trabalhar dentro da organização. E, então, isso, para mim, é um ponto super importante a gente continuar trabalhando. E tem um terceiro ponto, que é a questão ética, né? Que é como que você usa a informação, os riscos, né? Os cuidados também da governança de dados dentro da organização. Então, são temas que a gente já vem trabalhando, inclusive dentro da própria AXA, né? Essa preocupação acaba sendo maior nesse contexto da inteligência artificial. Ô, Ale, eu quero te fazer uma pergunta pessoal a respeito do tema. Porque a gente vem falando com muita gente aqui sobre como que as empresas estão dando seus primeiros passos com o uso de inteligência artificial no negócio. E até mesmo no ambiente segurador, a gente gravou um podcast faz algum tempo, em que o convidado sentado aí nessa cadeira falava, né, de inteligência artificial já em processos de subscrição e assim por diante, o quanto que isso tem gerado de eficiência. Mas você, Ale Campos, você tem usado pessoalmente a inteligência artificial? Não, uso bastante. Gente, e é um divisor de águas. E é uma coisa meio assustadora. Porque, assim, se você não toma cuidado, né, a inteligência artificial ela é capaz de reduzir a tua capacidade de análise. Né? Então, você tem que usar ela de um sentido de você
usar o teu conhecimento, né? Fazer um bom prompt para trazer elementos que vão te ajudar na construção de um raciocínio que você está querendo. E ele ganha muito tempo, principalmente quando você vai fazer pesquisa. É que a gente fala do ChatGPT, mas tem vários tipos de... tem N, né? Tem N, entendeu? Então, assim, inclusive acadêmicas, né? Quando você vai fazer, por exemplo, eu gosto muito de estudar e quando eu fiz o mestrado, pena que não tinha inteligência artificial como tem hoje, porque assim dá um baita trabalho, você ficar pesquisando nas bases de dados para poder achar artigo. E tem inteligência artificial que já traz o artigo, já faz a busca para você com muito mais facilidade. Já compila, já colocou em tópicos, já relacionou um com o outro. Então, aí o ponto, assim, que eu acho que assim, é útil porque você acaba otimizando tempo, né? Claro. E consegue acessar recursos que você não acessaria se você trabalhar sozinho. E, ou tivesse 10 estagiários para ajudar. Pois é. Mas eu uso com esse cuidado de você sempre analisar o texto, porque a inteligência artificial... especialmente... Escreve de um jeito meio genérico, inclusive, né? Às vezes genérico, às vezes ela traz referências que não são... verdadeiras, ou faz tradução de referências em inglês, por exemplo, né? Eu escrevi até um post que eu fiz sobre uma peça do Sartre, e eu queria lembrar o nome da peça. Aí eu falei assim, a peça que era mesmo. Aí eu fui lá no instante, achei o livro e tal. E aí, o que o chat trouxe? Ele trouxe a tradução da peça, né, do nome da peça em inglês, que era em 4 paredes. E aí trouxe a porta aberta. Eu falei, mas não é o livro que tem a peça em português. Então, assim, o risco da inteligência artificial, você precisa conhecer do assunto que você está falando, porque senão você tem um risco enorme de fazer uma bobagem, né? Entendeu? E aí ela dá umas viajadas assim, horrorosas, e às vezes se você não conhece e você não conhece do tema, você é enrolado. Não, pelo amor de Deus. Eu não sou especialista, mas assim, eu vou falar para vocês, quando eu converso com especialista de IA, é a primeira coisa, você tem que checar a informação, porque ela não entendeu, totalmente confiável nesse sentido, porque ela dá umas viajadas. É isso, como tudo, né, na vida, né, acho que de tudo a gente tem que desconfiar um pouco, né? Ô Ale, e agora que a gente fez esse desvio, né, para falar de você na sua relação com a inteligência artificial, eu queria entrar num tema bem pragmático, que é o seguinte, o que você considera indispensável para garantir que a liderança desse processo de mudança aconteça nas organizações? Porque uma coisa é a gente entender que está mudando e ter de verdade a intenção de mudar e fazer com que as nossas organizações evoluam. Sim. Outra coisa completamente diferente é fazer isso de verdade. Então, para a gente conseguir dentro das organizações, e tem muita gente aqui que nos ouve, ou que é líder, ou que trabalha em área de gestão de pessoas, né? Para que essas pessoas de fato consigam transformar o seu ambiente, como que a gente pode ter prática de sucesso para liderar essa mudança? Para mim tem uma questão importante que é a capacitação dessa liderança para esse novo momento que a gente está vivendo. Acho que esse é um aspecto super importante. E tem um outro aspecto que é a cultura, né? Construção de cultura que garanta, né, uma organização que é capaz também de se adequar à mudança. Porque o que eu vejo, principalmente nas empresas grandes, nas empresas mais estruturadas, tradicionais, é a dificuldade de ter, vamos dizer... capacidade e resiliência para aguentar transformações que estão acontecendo de uma forma muito mais rápida. Né? Porque isso nos desestabiliza até emocionalmente, né, Ale? Exato. Gente, mas é um paradoxo, né? Porque, na real, todo mundo fala, todo mundo deseja a mudança, todo mundo deseja a evolução. Mas só que quando chega no quadrado da pessoa, ali ela não quer. Ela quer que a mudança aconteça por toda a organização. Por toda a sociedade, mas não com ela. Mas porque o ser humano é assim, na verdade, quem fala assim, adoro ficar todo momento em estresse, porque quando você sai da zona de conforto, você está em estresse constante. É normal, isso é da nossa estrutura fisiológica. Né? Mas não é aí que a gente cresce? Então, que crescer o tempo todo também. No limite. Tem que ficar crescendo, então, tem que ficar na zona de desconforto. Um dia ia estar com 5 metros, né? Mas ó, esse é aqui a pegadinha, porque assim, você está dentro de um sistema, né? Esse sistema muda, mas não necessariamente você quer aquela mudança, né? E esse é o ponto. Quando você cresce, você Por mais que racionalmente você entenda que ela seja importante, inclusive. Exato, porque às vezes a gente é um ser que conserva energia, a gente não quer gastar energia com todo o tempo. Claro que tem momentos, né, você vai ter uma situação nova, você vai aprender coisas novas, isso é legal. O problema é quando você depara, e aí eu posso falar de qualquer nível de liderança, né? E ele não tem esse preparo emocional também para lidar com essas circunstâncias. Porque a gente vive em um mundo, eu estava falando isso outro dia até com um amigo,
Há 15 anos atrás, assim, a gente falava de mudança, mas era uma mudança que acontecia, você demorava 3, 4 anos para fazer, ter um processo Estabilizava. novo, estabilizava, você tinha um platô, aí tinha um outro momento. Agora, é como se todo momento, num curto espaço de tempo, você tivesse que se adaptar novamente a uma circunstância nova. Então, assim, para mim, quando eu vejo isso, eu fico muito preocupado, porque, assim, mais gente, principalmente gente mais jovem, com burnout, com crise de ansiedade, né? Executivos sofrendo de ansiedade, só que, claro, o executivo não apresenta isso de uma maneira tão clara, mas tem um nível de sofrimento. E pensa assim, gente, como que vai ser daqui a uns anos lidar com essa realidade, onde você vai lidar com um estresse tão constante que você vai ter um adoecimento maior também dessa liderança. Então, assim, para mim, a preocupação é como você lida a mudança, levando em conta que você tem que trabalhar também uma questão emocional dessas pessoas. E isso não é que se trabalha normalmente nos processos de mudança. Então, para mim, a questão daquele sujeito que está lá implicado com aquele processo também tem que ser olhada, né? E a gente pode falar, não, vamos lá, vamos mudar, vai ser melhor, mas esse convencimento só não é suficiente, né? Claro. É entender que cada sujeito está lá, como que ele também está nesse processo. Isso se faz, acredito que do jeito mais simples possível, conversando, Exatamente. ouvindo. Exatamente. Não tem muita tecnologia, não tem muita novidade nesse processo. E sabe de uma coisa? Que na medida que o Ale falava e você acabou de complementar, Amanda, e a gente participa de bastante processo de mudança aqui na organização. Na organização. Na nossa organização, na escola do caos. E nas organizações que a escola do caos mas era isso que eu queria falar. Na organização cliente que são várias. Exato. Era exatamente isso que eu queria dizer. Mas eu não vejo nesses processos a gente chegando para essas lideranças e fazer uma pergunta muito simples, que é: como é que você está se sentindo em meio a tudo isso? Então, mas daí tem uma questão super importante que diz respeito, que inclusive me chamou bem a atenção na fala do Ale, que ele falou assim, inclusive nos cargos de diretoria também tem um sofrimento, mas não demonstra tanto. Isso me preocupa um pouco, porque se você vai para esse lugar de fazer a pergunta, de buscar ouvir, de buscar extrair dessa pessoa, se for um executivo, como é que faz para criar essa abertura, para que essa pessoa se sinta confortável, essa mulher líder, esse homem líder, essa pessoa líder, se sinta confortável para de verdade dividir isso e não sentir que o seu cargo, que a sua posição se torna ali um alvo de ameaça? Essa ideia da vulnerabilidade, né? Quer dizer, quando a gente olha, e para mim isso é muito difícil, porque as organizações, ainda mais esses movimentos que acontecem, né? Agora, o Mark Zuckerberg falando, não precisa de mais masculinidade na organização, sempre traz um conceito de dureza, de não se tornar vulnerável. E pelo contrário, acho que a gente consegue acelerar o processo de mudança quando a gente demonstra também a vulnerabilidade que a gente tem, porque a gente divide com o outro e juntos a gente vai operar. Por isso que eu tá bom, você tá ferrado aí, eu tô ferrado aqui, então... Vamos lá junto resolver... Vamos fazer esse negócio acontecer, né? E a gente se conecta na nossa humanidade, né, Ale? Eu acho que a gente tá perdendo um pouco isso. Como é que você faz para alcançar isso lá dentro da AXA? E esse é o pulo do gato com toda essa questão da AI, né, da inteligência artificial. A parte importante, vocês já até falaram, a questão do diálogo. Ter ambientes onde a gente possa estabelecer diálogos, né, abertos. Claro, ninguém vai ficar falando toda a sua vida pessoal o tempo todo, mas assim, criar um espaço onde a gente possa debater questões, né? A gente fala muito disso, a gente deve ter uma experiência muito legal, até com a Escola do Caos, né? A gente teve esse espaço. Crim! Faz o merchan aí, assim, né? E que abre um lugar onde as pessoas começam a expor mais questões, porque, gente, não dá, o ser humano não é um bicho dentro do trabalho, um bicho dentro de casa, entendeu? A sua vida é totalmente integrada, então assim, questões que são importantes que o outro saber também, que vai implicar numa conversa ou numa situação, como que você chega numa reunião, né? Eu acho que essas conversas são importantes de ter. Só que você precisa ter um ambiente capaz de fazer isso. Um ambiente, assim, tóxico, né, corrosivo, uma cultura organizacional que não está aberta para esse espaço de diálogo, né? E não estou falando de fazer mimimi ou conversas de pouca, vamos dizer assim, de gastar tempo, né, de resolver problema. Pelo contrário, a gente é parte da equação, né? As pessoas são. Então, se elas estão resolvendo um problema, por mais complexo ou simples que seja, precisa saber quem que está lá resolvendo, entendeu? Como é que ele está, como que ele está preparado, o seu time, como que ele está. Eu vejo, assim, as lideranças hoje que conversam mais com seus times, principalmente das gerações mais, geração Z, as gerações que estão entrando agora no mercado de trabalho,
tem muito mais sucesso, né? Porque tem essa capacidade de escutar e de conversar. Então, assim, você fala, gente, parece tão básico, né? Mas a gente está reaprendendo a fazer isso. Assim, a gente está começando de novo a olhar e falar, gente, é importante conversar, é importante ter conversa franca, sincera e direta, né? Ter essa fluidez de escutar também do seu subordinado, né? Meu time fala, Lê, porra, você falou aquele negócio na reunião, eu falo, uma porcaria, você fala assim, putz, desculpa, foi mal. Então a gente volta e cria um espaço onde eu aprendo também, entendeu? Mas olha só que legal, né? Porque você é esse líder que dá a liberdade para alguém vir te dar um feedback, em vez de falar pelas costas. Porque que triste é essa liderança que não dá abertura para o time vir falar, vir trazer o feedback, e aí o time fala do mesmo jeito. Vai falar. Só que você não vai ouvir. Você pode saber ou não. Você escolhe, né? Isso é que você vai criando, assim, eu estou numa geração um pouco diferente, né? Já estou com 54 anos, então assim, a gente tem aquela ideia de desenvolver casca, né? Sempre aquela coisa, cria casca, né? E aí você vai se fechando aquele negócio. E o quanto executivos que eu já falei na minha vida, assim, executivo sênior, né? Que ficando doentes mesmo. Chegava para mim, eu sempre fui RH há tantos anos, chegava contando histórias da sua vida privada. Eu falei, não, gente, nem quero escutar isso, por favor. E contando o nível de sofrimento que aquela pessoa estava. E você fala, o que a gente faz com isso? Né? Como que eu resolvo essas questões? Isso estou falando de 15, 20 anos atrás. Agora, as pessoas falam mais, mas também tem mais recurso médico, e você tem até agora, saiu recentemente agora não sei se é um projeto de lei, falando da questão da saúde mental nas empresas. Quer dizer, você torna a questão da saúde mental uma doença laboral. Né? Então, você tem que lidar isso de maneira mais ainda mais séria. O burnout se tornou oficialmente uma doença laboral. É. Né? Então, isso é um problema, que é um problema na nossa época, né? Onde as pessoas são mais ansiosas e tem a ver com toda essa incerteza que a gente vive hoje. Agora, se não puder falar, só piora, entendeu? Então, assim, a gente poder conversar e mostrar essa vulnerabilidade ajuda para a gente construir alternativas para essas pessoas, né? E, gente, não é nada assim absurdo. São conversas que a gente pode ser sinceras, né? Que a gente pode ser direto ao ponto, mas falando da situação também que a gente vive. Tem até um termo novo, que a gente falou do burnout, tem o burn-on. Sim. Quer dizer, você já está doente, está ferrado, está sorrindo lá, né? Como no caso de depressão, a pessoa está feliz lá e está assim, fingindo um personagem, mas está adoecido. E o quanto que isso gera de improdutividade e impacto no negócio. É que a gente não olha para esse lado, né? Que é olhar só a casquinha do iceberg. Você olha para aquela pessoa, tá só a pontinha reluzente, né? O quanto ela deixa de ser produtiva, o quanto que ela deixa de poder tomar decisões melhores, né? Quando ela está nesse estado, né? Quer dizer, ela está num estado que não é um estado melhor para se trabalhar, por exemplo. E aí eu falo muito dessa questão. A AXA tem um conceito de care and dare, né? O care no sentido desse cuidado, né? Não do cuidado assistencial, né? Vamos pôr todo mundo no colo, não é isso. Mas é ter atenção para essas questões que hoje em dia está muito mais importante do que era muitos anos atrás. Agora, deixa eu trazer um tema polêmico para a mesa. Posso jogar? Sempre, Anderson Barros. Adoro quando você está aqui, que você coloca as coisas no ventilador. Porque sabe que eu acho que rola uma confusão nisso que você falou, Ale? Esse care versus assistencialismo. Tem um quê de medida nisso? Que muitas vezes, quando eu estou falando com alguns times de grandes empresas, há uma expectativa de que, não, pera lá, você agora tem que me assistir em tudo aquilo que eu preciso. E tem questões que são das pessoas, que faz parte do amadurecimento de cada um, que não é questão que tem que ser tratada na organização. E em complemento também, Andy, eu vou trazer um pensamento que você sempre traz para as nossas conversas aqui, para as nossas reflexões, que é a responsabilização da pessoa, né? A autorresponsabilização. Então, assim, claro que é função da organização ouvir a pessoa, saber se a pessoa está bem, se está em condições de entregar o seu melhor, mas também é responsabilidade da pessoa se cuidar, né? Não, e sabe, quantos ambientes a gente não vai de vez em quando, que as pessoas ligam o reclamódromo e tudo tá ruim. Tudo, absolutamente tudo é péssimo. E reclamação, eu gosto de brincar com isso, que reclamação é a indignação sem ação. Cara, se tá tudo péssimo, e se tá tudo desmoronando ao seu redor, o que você tá fazendo da sua vida? Né? Então, mas isso é interessante, a abordagem que vocês estão trazendo. Porque é o seguinte,
o limite é o limite do campo do trabalho. Né? Você está dentro de um projeto, de um trabalho, seja qual for, dentro da organização, né? Um grupo de amigos. Enquanto aquilo está influenciando aquele grupo, ou a produtividade daquele projeto, tem que ser discutido nesse limite. E falar assim, bom, o que você está fazendo, o que a gente pode fazer e como a gente sai para continuar trabalhando bem. Né? É que tem essa confusão mesmo, porque assim, principalmente eu vejo isso mais nas pessoas mais jovens hoje, falam assim, olha, por favor, né, cuidem de mim. E tirar um pouco da responsabilização, né, do tipo assim, o que eu tenho que fazer também para não ficar nessa situação. Mas tem um pedaço que a gente esquece também, que é o ambiente. Quer dizer, eu como RH tenho que cuidar de um ambiente para ser um ambiente capaz também de não trazer sofrimento para as pessoas. Porque também tem isso. Porque assim, é o que eu outro dia estava falando, assim, você tem aquela pessoa, né, tipo papo de coach, né? A pessoa chega assim, não, você resolve, é seu, né? Assim, o que você faz com isso? Mas eu também tenho que olhar o que eu estou fazendo também que gera sofrimento. Que né? influencia. Que influencia. Né? Então, Mas é meio nebulosa essa linha, né? Por isso que precisa do diálogo. E esse diálogo franco, essa capacidade que a gente tem de transparência. Quanto mais transparência a gente tem, diminui esse... Claro, ruído sempre... Desculpa, bati. Ruído sempre vai ter. Porque, claro, você está numa organização, fantasia... Ruído. Não, gente, imagina. Onde tem gente, tem fantasia, tem né, as pessoas... Então, assim, isso você não controla. Mas poder falar das coisas, pelo menos você sabe o que está acontecendo e coloca as coisas nos seus devidos lugares, né? E trata ser humano como ser humano também, né? Claro. Acho que às vezes teve um tempo que isso se perdeu, né? Você falou que a pessoa que você é dentro do trabalho, você é fora também, né? Não tem como ser uma pessoa que exerce boa liderança e um ser humano ruim, péssimo, que não olha para o ser humano, antiético e tudo mais. Então, eu acho que realmente não dá para separar, mas houve um tempo, e eu acredito que isso está sendo superado, por incrível que pareça, com o auxílio da tecnologia. Sim. Né? A gente começou falando de inteligência artificial, então, assim, acho que a inteligência artificial faz alguns trabalhos para a gente, que são trabalhos mais operacionais, para a gente poder fazer justamente isso, ser gente, olhar para o outro como gente, né? E olhar como é que isso afeta o resultado do negócio. Ainda mais quando nessa ideia que a gente vive ainda hoje, quer dizer, algumas empresas estão retornando mais fisicamente ao escritório, o trabalho híbrido. Porque você também trabalhar dentro de casa afeta, o cotidiano da sua casa afeta também o seu trabalho. Então, essas conversas elas se tornam mais complexas. Então, poder falar disso também é importante. Principalmente para o líder saber o que está acontecendo. Né? Mas outro dia eu estava lá, uma mãe que estava com um problema com uma criança, estava numa reunião, a criança gritando lá, não sei o quê. E ela estava super angustiada, porque não queria mostrar que a criança estava fazendo barulho. E não tinha pai, a criança? Não, tinha, mas talvez estivesse no treinamento. Não, eu não pude perder o gancho, né? Porque devia estar sempre a coitada da mãe. Não, esse é um outro capítulo. Essa é uma história... Esse é outro podcast. Não, é isso. Abre outra pauta. Não, essa aí a gente precisa vir para outro podcast falar, porque assim, é mais complexo ainda, porque tem situações também, se você está em casa, o marido está lá, a mulher, enfim. Nesse caso não era assim, o marido provavelmente estava num lugar presencial, mas ela super angustiada. E aí, parar a reunião e falar, gente, ó, vai lá, você não precisa ter esse constrangimento. Porque a situação que está dada é uma situação completamente diferente se você está dentro do escritório, né? Que provavelmente a mãe estaria preocupada, pensando, também ia ter uma questão, né? Sim. Só que essa questão está mais real porque está lá do lado, né? Você está vendo. Tá vendo, né? Né? Então, acho que tem uma complexidade maior que também está dentro desse contexto todo de transformação que a gente está vivendo na sociedade, no trabalho. Ale, mais de 60% dos executivos atribuem à cultura organizacional mais de 30% do valor de mercado das suas empresas. Pesquisa da Korn Ferry. Quais iniciativas que você acredita que as empresas deveriam implementar para fortalecer a cultura corporativa? O que vocês têm feito lá na AXA para isso? Então, olha, interferindo no valor de mercado, hein? A cultura organizacional. Valuation, na veia. Exatamente. Então, um dos pontos é a antecipação do que está acontecendo também nesse tudo que a gente está conversando aqui, né? Você antecipar esse movimento que eu acho que a AXA já há 5 anos vem tentando antecipar isso, não só aqui no Brasil, mas globalmente. Por exemplo, essa política de care and dare, né? De você ter performance, acreditar no resultado, né? E ao mesmo tempo ter esse cuidado, né? A gente acabou entendendo que uma forma da AXA operar até que tem a ver com o nosso propósito, né? Que é uma seguradora que está preocupada, né? Com o impacto nas pessoas e nos negócios, a gente entende que olhar desse aspecto, então, de escutar mais o colaborador, pensar o clima organizacional, manter qualidade no clima, são coisas que são irrevogáveis. Assim, a gente mantém
performance, tentando manter o melhor clima possível. E ganha de lambuja ser mais atrativo como marca empregadora e aumentar a sua retenção de talentos, né? Hoje tem gente que vem trabalhar na AXA porque a gente tem uma política de diversidade super clara, né? A gente fala disso. E tem uma complexidade grande, porque a gente põe até os nossos indicadores, nossas metas, os processos estão voltados para isso. Então, assim, para manter a transformação acontecendo, a gente tem que adequar todos os processos de RH, de pessoas, né, no modo mais geral, para uma cultura capaz também de, né, seguir o nosso propósito, né? Então, quando eu falo disso, eu estou falando de propósito, eu estou falando de marca empregadora, eu estou falando de clima organizacional, né? Que coisas que a gente sempre falou, só que agora a gente tem que ver numa dimensão, assim, como se fosse um cubo multidimensional, né? Tudo ao mesmo tempo, né? Eu falo isso muito pro time, eu falo, gente, não dá pra gente falar, vamos falar agora de cultura, agora vamos falar de clima, agora vamos falar de marca empregadora. Porque tá tudo uma caixa, né? Uma caixa só. Só que o problema é que quando você vai pensar nas práticas, elas são matriciais, elas se cruzam. Então, quando eu estou fazendo um determinado desenvolvimento da liderança, eu tenho que estar preocupado que esse líder também esteja vendo as questões de diversidade, né? Como lida, por exemplo, na situação que a gente falou, de uma mãe que está em casa, que de repente o marido lá está lá do lado, não está fazendo nada, entendeu? E a criança está sofrendo. E eu dou até um passo, e algumas talvez até uma até faça com que a outra seja repelida. Né? Eu não achei o tempo verbal, eu fiquei processando. Nossa, fico... Não, mas tá bom, eu uso eu achei uma construção boa. Forma, mas né? você tá falando de uma mulher. Não. Traduz aí o que você falou. Essas práticas podem mutuamente se repelir, inclusive. Vou dar um exemplo. Imagina que você tem uma questão de clima e você tem uma questão de meritocracia para encaixar no meio do caminho, ou um processo de desempenho que ele seja um pouco mais duro, em que você precisa avaliar pessoas, algumas pessoas vão ganhar mais bônus vinculados às suas entregas, outras não, você está sendo, né, você está lançando mão de uma política meritocrática, que inclusive pode ser interpretada pelas pessoas de uma maneira que atrapalha o clima, né? Então essas coisas, elas ficam se desequilibrando no meio do caminho, né? Por isso que é um trabalho difícil, mas, nesse caso... o acordo bem feito e a comunicação bem feita, porque você também traduz isso na cultura, quer dizer, você pode tornar uma empresa mais meritocrática, mas combina esse jogo, né, porque no final do ano você começa a premiar pessoas, né, que o acordo foi feito diferente, gera problema no clima, e vai afetar meu clima lá em algum lugar. Então, isso que eu acho que é mais desafiador, inclusive para a liderança, porque ela tem que estar atenta a fatores que ela antes delegava. Isso aqui é do RH, isso aqui é da área tal. Não, ela vai ter que ser a liderança é um agente que faz parte da transformação, né? Inclusive da mudança, só que ele vai ter que estar preocupado e atento a questões que talvez ele não tivesse tão atento em tempos anteriores. Claro. E a comunicação ela é mais difícil ainda, porque a gente sempre espera que a comunicação seja institucional, né? Seja, né, um veículo interno da empresa. Mas é nesse dia a dia, né, nesse diálogo, né, que você comentou também, é que você faz a comunicação acontecer dentro da empresa, né? Os valores, né, o propósito e tudo mais. Tanto aquilo que é tangível quanto intangível. Exatamente. Na cultura. E já direcionando um pouco, né, da nossa conversa para o final, porque obviamente a gente tem que guardar muito dos seus saberes aqui para você estar em próximas edições do nosso podcast. Com certeza. Eu queria te fazer uma pergunta derradeira, que é a seguinte. A gente vem sobrecarregando o líder há muito tempo, dizendo o líder tem que, o líder tem que. O líder e a líder, né? Exato. O ser humano líder, né? A pessoa líder. Eu sei que vocês pensaram, chatona, sou mesmo. Não foi isso. E fantasias, a gente vai falando de coisas da cabeça. Eu falo mesmo, eu acho que tem que falar. Mas valeu pra um monte de gente aí. Valeu. A líder, o líder. Né? Tem que falar, cara. A inclusão começa aí, bicho. De verdade. Fala. Não sei o que eu ia falar mais. Não, você está falando do depósito, que a gente deposita muita coisa em líder. Verdade. Né? E a gente... E dá líder. A gente sobrecarrega, né? Os líderes, as líderes no geral, com um monte de tem que. Agora, existem algumas coisas que são tarefa crucial. Falar de cultura nas organizações era tema muito delegado para RH. E RH até tem papel na governança cultural. Agora, a cultura de uma organização
é reflexo do comportamento dos seus líderes. Uhum. E não perguntando especificamente da AXA, Ale, você que é um cara super influente, conhece muita gente desse meio de recursos humanos, você acha que a liderança já se imbuiu desse papel de ser de fato donas, né, da cultura das companhias, que elas entendem essa importância das suas ações no impacto da gestão da cultura das suas empresas? Então, eu não vejo isso como uma coisa... Quer dizer, tem que ser, porque se não fizer, a gente vai ter um problema, inclusive nesse processo de transformação rápida que a gente está vivendo. Então isso não é uma realidade hoje que eu vejo na maior parte das empresas, tá? Porque é muito difícil, porque você tem que criar um espírito de corpo, que aí volto a dizer, faz parte da comunicação constante, do diálogo, você criar esse espírito de corpo. Se você não tem essa abertura, você não cria. Então, assim, já passa por um problema anterior, né? Você ter um ambiente capaz de gerar diálogo e conversa para você criar um ideal comum, né? Porque se você não tem um ideal comum para onde está indo, você não cria esse movimento de transformação, ou de mudança, ou de cultura, né? Tem que ter um acordo coletivo. Estamos aqui, e a gente pensa, nossa, né? O líder também é empregado da empresa, né? Ele tá, vamos pensar, ele também sofre, né? No sentido, mas quando alguém escolhe também, esse é um outro ponto que não está aqui na nossa pauta hoje, mas assim, por que você quer ser líder? Né? Porque ser líder também implica algumas questões diferentes que aplicavam em 10 anos atrás, entendeu? E parte delas é ser capaz de sustentar essa visão, né? Sustentar essa noção de um bem comum, né? Você precisa criar esse estado, porque senão você não consegue gerar a transformação na velocidade que precisa. Que nem falando, aquelas empresas que faziam a mudança, aí tinha um platô, aí gerava uma mudança, demorava 7, 8 anos para fazer uma mudança, né? A gente vê, empresas que passaram mudanças culturais, demoraram quase uma década, né? Hoje não tem mais esse tempo, entendeu? Esse é o problema. Então tem que ter uma outra forma de trabalhar para dar condição das mudanças acontecerem, que no padrão anterior já não é mais possível, você entende? E isso é difícil, porque exige fatores emocionais e algumas competências socioemocionais que o líder não foi preparado para ter, para esse momento, entendeu? Mas daí chama a escola do caos, a gente ensina. Então, Inclusive, tem um artigo bom na revista Caótica que fala sobre cultura beta, que é essa capacidade das organizações de movimentarem com fluidez as suas culturas. É um artigo daquele cara chamado Anderson Bars? Muito exato. bem, leiam a revista Caótica. A Escola do Caos, fazer aqui a Escola do Caos, ela tem um time, né, que trabalha cultura, inclusive o Anderson é o maior expoente, que eu acho que tem uma capacidade de fazer... sem graça, viu? Não, mas é verdade, eu trabalhei com eles, então... Mas é de capaz de ter uma abordagem muito diferente também de lidar com questões de cultura que os modelos tradicionais fazem, né? Porque é isso, Anderson, assim, a gente hoje está num momento onde o tempo conta muito, né? E a velocidade do conhecimento novo que vai surgindo, e a informação. Então, esse timing, né, de criar um ambiente capaz de processar a mudança ou de se transformar, né? Também tem isso, né? Como a gente também se transforma nesse ambiente. Já as ferramentas que tinham no passado não são capazes de dar esse espaço. E a forma como a gente opera também, né? Por exemplo, a transdisciplinaridade, não é? Esse olhar novo para as questões das disciplinas que vão se integrando para resolver um determinado problema que você não resolvia, às vezes, de uma forma muito mais estanque, né? Ou com um processo mais limitado. Hoje não, você precisa de outros conhecimentos, outras habilidades para lidar com um determinado problema, porque é isso que vai gerar a mudança na velocidade que você precisa. Então, eu quero também te agradecer, porque você também participou de um projeto importante. Porque ajuda a abrir um espaço que realmente sozinhos as empresas têm dificuldade. Que papo gostoso! Obrigada, Ale. E a gente podia continuar essa conversa aqui. Mas o Ale volta depois. Eu tô combinando com os convidados dessa temporada para voltarem ao final do ano ou no começo de 2026. Me siga para a parte 2. Para saber se o que foi falado, do que estava no radar, se deu certo, se rolou ou não. Topa? Topo. Tipo um reaction da fala. É isso aí. Super bom. Faz takes, funcionou, aconteceu. É isso aí, pra gente ir fazendo check. Eu acho ótimo, gente. E
Se quiser fazer também podcast de 3 dias, a gente faz. Muito bom! Só que eu vou pedir um vinho. É uma boa ideia, viu? Sabe que um dos episódios aí, não sei se é pra frente, se é pra trás, a gente teve Panetone, produtos da Balduco. Você não estava, perdeu. Tava uma delícia. Nossa. Vambora! Vamos trabalhar? Não, mas a gente... calma. A gente teve aqui produtos da Balduco, porque a executiva da Balduco estava Sim, aqui. ela trouxe O pra Ale gente. trouxe seguros pra O Ale nós. trouxe seguros? É isso aí. Ótimo! Muito bem! Obrigada, Ale! Olha ali, ó. Obrigado. As cláusulas todas, a subscrição Aqui feita. o contrato, vocês vão assinar agora, por favor. Obrigada, querida Ale. Obrigado, viu? Obrigado Grande pela amigo. oportunidade. Uma honra Obrigado ter pela. você aqui Uma conosco. honra. Adoro conversar Volte com vocês. E muitas obrigado que vocês vezes, foram me viu? deixando até mais tranquilo, mas, né, porque fazer podcast eu não sou tão habitué. Imagina. Foi ótimo, gente. Você faz Obrigado. coisas muito mais importantes Obrigado, no seu dia a viu? dia. Muito obrigada, viu? Super Muito obrigado, obrigada pela sua contribuição para o mercado de pessoas, né? Muito Obrigado. obrigada. Obrigado. Valeu, Ale, volte muitas vezes. E você Obrigado, que gente. nos assiste, envie este podcast brilhante com o querido Ale Campos para os seus amigos, para os seus inimigos. Curte, compartilha e ajuda a gente a levar essa missão sobre o que está no radar dos executivos e das executivas neste ano de 2025. Um beijo. É Tchau, isso tchau. aí, já aproveita, segue o Ale lá nas redes, né? Tem todos os arrobas dele por aí. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Obrigado.